Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, agora e para sempre. Vamos para mais uma reflexão, hoje, 27 de março, quinta-feira. O olhar perdoador de Jesus. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Existe um ditado popular que diz que os olhos são as janelas da alma, e o motivo disso se dá pelo fato deles transmitirem sentimentos de uma maneira muito sincera, muitas vezes impedindo-nos de esconder o que estamos sentindo. Jesus, em certa ocasião, nos ensina que os olhos refletem nossa alma, evidenciando assim o que há em nós, seja luz ou trevas. Pouco tempo após Pedro ser questionado por várias pessoas e ter negado conhecer Jesus, ele se depara com Cristo sendo carregado por seus captores, e ao olhar que Jesus lança sobre ele é um olhar de amor e de perdão. E você sabe por que ele decidiu não condenar Pedro? Porque Jesus conhece nossas fraquezas muito mais que nós mesmos. E mesmo quando erramos, ele nos olha com amor. Então, se em algum momento você errou, ou se algo de ruim aconteceu em sua vida, a sua escolha foi colocar um ponto final. Sua decisão de ler este devocional hoje coloca você exatamente no local onde Deus quer para lhe dar um novo destino. Deus quer recomeçar algo com você. E, independentemente das circunstâncias da vida ou dos caminhos que você trilhou até aqui, Ele quer trabalhar em seu coração. Por isso, não importa o que você tenha feito ou o que fizeram a você, Deus Pai o vê com amor e está pronto para lançar no esquecimento todo o seu passado e abraçá-lo como filho. Então sinta hoje esse olhar de amor que Ele está lançando para você. Se arrependa, erga sua cabeça e encare esse novo dia com certeza de que você é amado e perdoado por Deus. Como Jesus, como Pedro, basta você se arrepender e voltar seus olhos para Jesus. O arrependimento te lança novamente ao propósito. Então, gente, cada uma vez que eu leio uma dessas reflexões diárias, eu fico mais emotiva, eu fico mais, digamos que feliz. A gente já sabe desse amor grande que Deus tem por cada um de nós, pelo motivo dele ter dado seu próprio filho para morrer numa cruz, para perdoar nossos pecados. Só que, veja bem o que ele está falando aqui, né? Como Pedro, que negou ele 3 vezes, e que ele disse que antes que o galo cantasse, que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E Pedro disse: não, Senhor, jamais farei isso. E foi certo. Ele negou 3 vezes a Jesus, dizendo não o conhecer. Então, quando Jesus já estava passando pelos martírios,
simplesmente do olhar de Pedro para Jesus, Pedro já entendeu o amor de Jesus por ele e que Jesus tinha o perdoado. E nós hoje também temos que ver no olhar de Jesus o amor que ele sente por cada um de nós. E que ele está pronto a sempre nos perdoar. Para nós deixarmos o passado para trás e sim recomeçarmos o agora nesse amor de Jesus. Recomeçarmos o agora a sermos humildes, a sabermos pedir perdão a Ele todos os dias de nossa vida. Não existe amor maior neste mundo do que o amor de Jesus por cada um de nós. Jesus, Ele é piedoso, Ele é misericordioso. Não importa o pecado que tu tivesse lá no teu passado, mas Ele sabe te perdoar. Ele vai te perdoar. Porque basta a gente ser humilde e pedir para Ele. Sempre em nossas orações, sempre na minha oração, eu nunca me esqueço. Se tem uma coisa que eu peço na minha oração para mim, eu rezo pelo mundo inteiro, mas tem uma coisa que eu peço na minha oração para mim, é que Ele tenha misericórdia do mundo inteiro e que Ele me perdoe por todas as minhas faltas, por todas as minhas omissões, por todos os meus pecados, por tudo que eu fiz que desagradei a Ele. E agradeço todos os dias por tudo que Ele me dá. Não importa se eu estou com dor, não importa se eu tenho problema na perna, não importa, mas eu agradeço a Deus por tudo. Por toda essa maravilha da natureza que o homem aos poucos está destruindo, pela vida que Ele me deu, que é um dom, que a nossa vida, como eu já falei em outra reflexão, não é nossa nem emprestada, porque Ele deu e Ele tira. Então, gente, vamos pensar nesse amor que Jesus tem por cada um de nós. Vamos refletir essa reflexão tão linda, no que fala do amor de Jesus por cada um de nós, do perdão que Jesus nos perdoa sempre, desde o momento que sejamos humildes e saibamos pedir o perdão. Deixamos o nosso passado para trás, nos arrependemos dos nossos pecados passados e Ele está pronto a te perdoar. Mas não é um arrependimento da boca para fora, gente. Tem que ser um arrependimento de coração. Se tu se arrepender de coração dos teus pecados, Deus te perdoa. E quem de nós não quer salvação? Tu pode perguntar, talvez, para um presidiário, para um assassino, se não querem a salvação.
Ah, mas vocês não têm mais perdão. Tem sim. Não existe pecado que não tenha perdão. Desde o momento que a pessoa se arrepender amargamente do que fez de errado. A Bíblia diz que o pecado contra o Pai e contra o Filho tem perdão, o único que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E qual que é o pecado contra o Espírito Santo, gente? É pecar contra o nosso próprio corpo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então muitas pessoas usam do corpo para ganhar dinheiro. Muitas pessoas usam do corpo para provocar. Mulheres usam do corpo para provocar os homens. Sabe que uma vez eu estive num retiro e numa das palestras foi falado o seguinte: o inimigo vive entre nós. O inimigo às vezes está numa mulher, num homem muito bonito, muito bonita, para que nós pecamos, para fazer nós pecar, para nós cobiçar talvez aquele homem tão bonito, ou para os homens cobiçarem talvez aquelas mulheres tão bonitas. Ali está o inimigo. Então, não estou dizendo que a gente tem que ser feia, não estou dizendo que a gente tem que andar mal vestida, não estou dizendo que a gente tem que viver descabelada, porque a gente tem que se cuidar. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos saber respeitá-lo, o nosso corpo. Porque se nós estamos respeitando o nosso corpo, nós estamos respeitando o Espírito Santo. Então, gente, essa reflexão assim veio de uma certa maneira que toca, né? Toca fundo, leva a gente lá para o passado, para os erros do passado da gente. Como diz a história, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado, né? Mas às vezes a gente pensa assim, eu tenho um pecado tão grande, eu não sei se Deus vai me perdoar por aquilo que eu fiz. Mas se a gente se arrepender amargamente, Ele nos perdoa, sim. Então ficamos com essa reflexão. Lembre-se sempre que Jesus te ama como ninguém nunca vai te amar. E que Ele está sempre contigo, te esperando de braços abertos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. E um beijão grande da Mary.